Olá pessoas, eu sou o João Carvalho e este é o canal JC. No vídeo de hoje vamos falar sobre Napoleão, esse grande épico que chegou nos cinemas e que está dividindo a opinião de muita gente. Antes de falarmos sobre o filme, se inscreve aí no canal, deixa seu like, assistiu o filme, gostou, não gostou? Deixa aí sua opinião nos comentários também. Estamos combinados? Beleza? Então vamos pro vídeo. Bom, gente, como eu falei no início do vídeo, esse filme está dividindo a opinião das pessoas. Tanto a crítica especializada, quanto a própria audiência. E ao assistir o filme, dá pra ter uma noção do porquê isso acontece. Eu, particularmente, ao assistir Napoleão, me senti numa montanha-russa. Em alguns momentos, o filme me ligava bastante, me concentrava bastante, eu super comprava aquela ideia, eu queria estar ali acompanhando aquela jornada. Em outros momentos, ele me desligava. Em outros momentos, eu perdi o interesse. Em algumas partes do filme, ele traz até um certo tédio, fica lento demais o ritmo. Então, por causa dessa variação de sentimentos, eu vou fazer essa análise em duas partes. Primeiro, eu vou falar sobre tudo aquilo que eu gostei em Napoleão, e depois eu vou falar sobre as coisas que eu não gostei em Napoleão. E vamos começar, então, a análise falando sobre o que eu gostei. O que eu mais curti no filme, sem sombra de dúvidas, é o seu visual. É muito bem feito. É um filme muito bonito. A direção de arte aqui faz um trabalho espetacular. Os figurinos são muito bem pesquisados, são muito bem montados. Os cenários são belíssimos. A parte urbana, os interiores dos castelos, dos palácios, os momentos onde Napoleão Bonaparte está em campo de batalha. Então, o visual, ele pega a gente. O filme Napoleão é muito bonito. Os efeitos visuais são extremamente bem feitos. Então a direção de arte, ela capricha bastante. Ela consegue impactar a gente nisso aqui. E por falar em visual, outra coisa que eu gosto bastante em Napoleão são sobre as suas cenas de guerra. Ah, João, mas eu ouvi falar que o filme ele não traz a exatidão histórica. Aqui é uma outra discussão, aqui é uma outra questão. O que eu tô falando é que eu gosto das cenas em si, da coreografia, a violência gráfica, como aquilo é colocado pra gente. Principalmente em uma época onde tudo é CGI. Você tá assistindo um filme, não importa sobre qual temática ou sobre qual contexto, é CGI, CGI, CGI. Você sabe, você consegue perceber que é um cara que tá em um quadrado cercado de pano verde. E aqui não, aqui o CGI, ele até existe, mas ele existe do jeito que a gente aceita, que é para complementar os efeitos. Ele não é o efeito em si. Então tem muita cena de efeito prático, você tem figurantes. E o CGI ele é utilizado muito mais para dar uma ideia de amplitude. Então essa parte do filme, ela é muito boa, essa parte do filme ela é bem feita. Eu gosto bastante disso aqui. Outra coisa que eu gosto bastante nesse filme é a tentativa de humanizar a figura de Napoleão. Napoleão é um personagem histórico que dispensa apresentações, dispensa comentários. Tem muita coisa escrita, muita coisa bem pesquisada sobre ele. E a gente sempre coloca ele em um patamar de superioridade, aquela soberba, aquela figura infame. E o filme ele tenta. O problema é que ele só tenta, mas ele tenta transformar esse personagem, essa figura simbólica, em alguém humano, que também tem suas fragilidades, que também tem suas inseguranças e que tenta driblar tudo isso com as suas conquistas e se apoiando em um relacionamento com a Josefine, que eu vou comentar um pouco na parte do que eu não gostei desse relacionamento. Mas como eu disse, gente, tenta. O Ridley Scott tenta transformar Napoleão Bonaparte em uma figura mais humanizada, mas ele não consegue tanto. Mas eu gosto da ideia. Eu gosto desse pensamento. É uma pena que não funcionou direito. Bom, agora vamos falar sobre as coisas que eu não gostei nesse filme. E já que eu encerrei a outra parte falando sobre essa tentativa de humanizar Napoleão, eu começo essa faixa aqui justamente falando sobre isso, porque em alguns momentos me pareceu forçado. Essa humanização, ela não estava, para mim, na minha experiência eu assisti,
não estava naturalizada. Até porque o filme ele não se decide sobre o tom. Em alguns momentos, Napoleão aparecia de maneira genial, com estratégias mirabolantes, mostrando o quanto ele domina a arte da guerra, o quanto ele sabe o que está fazendo. E em outros momentos mostrava Napoleão inseguro, às vezes meio bobo, às vezes atrapalhado. A cena do golpe de 18 Brumário, pra mim, é terrível. Pra mim, é uma vergonha. Eu fiquei envergonhado de assistir aquela cena. Né? Pra quem sabe o que aconteceu no golpe de 18 Brumário, ver aquilo ali, misericórdia, terrível. Terrível, terrível, terrível. Outra coisa que eu não gosto aqui também é a maneira como essa relação entre Napoleão e Josefina vai sendo construída. E o filme ele perde muito tempo nessa relação. Ele perde muito tempo trazendo pra gente a ideia de que Josefina era um porto seguro para Napoleão Bonaparte, de que existia um amor intenso entre aqueles dois. Mas esses dois personagens eles não passaram para mim nenhuma conexão. Não tinha um carisma com os dois juntos. O Joaquim Fênix, ele consegue ser carismático interpretando Napoleão Bonaparte, mesmo tendo esses problemas assim de tom e tal, mas os dois juntos, pra mim, não conectava. E em alguns momentos que parecia existir muito amor entre eles, de repente você tem, eu não vou dar spoiler aqui, mas algumas decisões, algumas informações que são dadas de um pro outro que vai causar um impacto até na relação deles, tratada, tá certo, beleza, vamos fazer, é por um bem maior. E aquilo não conectava. Então o filme ele passava pra gente uma coisa que ele não consegue desenvolver isso direito e ao mesmo tempo essa é uma das partes mais importantes do filme, que é essa conexão, essa relação entre Napoleão e a Josefina. Então definitivamente é uma das coisas que eu não curti aqui em Napoleão. Outro problema pra mim que o filme tem é no desenvolvimento dessa ascensão de Napoleão. Por quê? Porque isso não é bem feito, isso não é aprofundado, não é bem construído. Você tem jogado em cena, e é assim mesmo, jogado em cena, cenas que retratam ali períodos emblemáticos da era napoleônica. Você tem a Batalha de Toulon, você tem o 18 Brumário, que é feito de forma terrível, você tem a campanha no Egito, você tem a invasão da Rússia, o problema que Napoleão enfrenta ali no inverno russo, você tem ali o Waterloo, você tem Napoleão jogando em Elba, mas, gente, isso é jogado em tela como um fanservice. É o Ridley Scott jogando para as pessoas ali. Ó, coloquei isso aqui para você que você gosta. Olha essa cena aqui. Gente, olha essa batalha aqui. Olha essa campanha de Napoleão. Mas não tem um desenvolvimento de roteiro. Não tem uma explicação do porquê aquilo está acontecendo. Eu consegui acompanhar essas cenas todas, eu consegui fazer essa construção ali na minha cabeça porque eu sou professor de história. Então eu tenho uma leitura prévia sobre Napoleão Bonaparte, sobre os seus feitos, sobre suas conquistas, sobre esse passo a passo de Napoleão. Mas quem não tem uma leitura prévia vai ter muita dificuldade de acompanhar aqui. Como o Ridley Scott falou que ele tem uma versão em 4 horas desse filme, que é a versão que vai para o streaming, a versão de 4 horas desse filme, possa ser que nessa versão exista uma argumentação melhor, exista ali uma construção, uma preparação melhor para tudo isso. Mas na versão que está no cinema, você simplesmente tem a cena lá. Beleza, que as cenas de guerra elas são graficamente bem feitas, visualmente são muito boas, mas a construção do porquê Napoleão está indo para ali, não tem. Não tem essa explicação, não tem esse desenvolvimento. O que é ruim, porque é um filme sobre a ascensão de Napoleão Bonaparte. Então isso aqui pra mim deixou bem a desejar. Napoleão é um filmaço? Não, não é um filmaço. É um filme ruim? Também não é um filme ruim. Ele é um filme ok. Ele é um filme, digamos que ele passa de ano. Ele vai agradar muita gente, porque como eu já falei algumas vezes aqui no vídeo, ele visualmente é impactante, é um filme bonito de se assistir, tem boas cenas de ação, as cenas de guerra, elas realmente são muito boas, são bem coreografadas, tem uma violência gráfica que atrai, que prende a concentração, mas ele é um filme que tem problemas no desenvolvimento de roteiro, ele é um filme que tem problema de ritmo, ele é muito lento em alguns momentos, ele quer ser introspectivo, mas isso não desenvolve bem. Ele é um filme que tem problemas no desenvolvimento de personagens,
Mas mesmo assim, eu ainda estou curioso para ver essa versão final, esse corte do diretor, que vai pro streaming, que é um filme muito maior, um filme de 4 horas de duração, mas me deixou curioso para assistir. Digamos, se eu tiver que dar uma nota para Napoleão, eu coloco aqui nota 3, 3 de 5, tá? 3 claquetes para Napoleão Bonaparte. Ok, galera? Gostaram aí do vídeo? Se gostou, dá uma curtida, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.